Olha, para falar sobre o momento do clube automobilista, a gente recebe o jornalista esportivo Ranieri Soares. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a você. Boa tarde ao torcedor do futebol da Paraíba. Situação difícil aí. Não, muito difícil. E também tem um outro detalhe, né? A cada ano que se passa, o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, ele fica bem mais disputado. Então, só para a gente ter uma ideia, nós vamos ter aí clubes nessa disputa, como novamente um São Paulo Cristal, como o Sport de Patos, que querem ter o seu espaço novamente. A própria Desportiva. Na verdade, tem a própria Desportiva, que assim, né, vão estar aí já, São Paulo Cristal e Sport, que já vão disputar esse ano. Mas é um problema, porque assim, o Autosport, se a gente for assim, elencar os fatores, a gente pode passar um dia inteiro aqui. Tanta questão que aí é uma opinião pessoal, tanto a questão de Cruz do Espírito Santo, como essa questão, o Autosport sempre formava times com bons valores das categorias de base. Isso se perdeu um pouco. O Autosport nos últimos anos raramente não teve greve. Eu acho também o Maia é um grande técnico, um cara muito conhecedor do futebol, mas eu ainda acho que em alguns momentos não surtiu o efeito que até às vezes o próprio Maia esperava. Porque tem uma série de coisas. Faltou aquele jogador que o Maia queria para o elenco, faltou aquele investimento a mais que a diretoria podia ter feito. Então, a gente, na verdade, fica assim, a gente não tem como trazer uma razão principal. O Autosport caiu por isso. Mas se for para trazer uma coisa, foi exatamente um mau planejamento. Ou até a falta dele, né? Se é que foi feito. E agora o time só volta mesmo, como falou aí na reportagem, né, o segundo semestre de 2019. A redenção, eu acredito, para o Autosport seria o seguinte: formar um bom time para jogar o campeonato sub-19, para quem sabe conquistar uma vaga para a Copa São Paulo. E aí, na Copa São Paulo de 2019, dar um pontapé com esses garotos e iniciar um trabalho visando a segunda divisão. É muito complicado se manter na primeira divisão. E conquistar o acesso parece que é uma tarefa ainda mais difícil, porque é um campeonato que não tem gol de placa, não tem grandes investidores ali chegando junto com a gente no popular nas equipes. E quem financiou o Autosport foi o São Paulo, quem financiou o São Paulo Cristal. E quando tiver São Paulo Cristal e Autosport na segunda divisão? Como é que vai ser, né? Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente, domingo tem aí a semifinal, Botafogo e 13, né? 13 Botafogo, jogo às 7 da noite no domingo. E chegou uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa hoje, ou já era esperado? Bom, pelo menos para mim já era esperado. O próprio presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, o procurador Valberto Lira, já tinha ciência do que tinha acontecido no jogo entre Botafogo e 13, esse enfrentamento das torcidas, e aguardava o relatório da Polícia Militar. A polícia, no documento, identificou torcedores da torcida jovem do Botafogo e também da Fúria, que é uma outra torcida organizada do Botafogo da Paraíba, e com isso, né, houve a determinação para que o jogo seja de torcida única lá em Campina Grande, no Estádio Amigão, no domingo. Importante lembrar o torcedor, o jogo é às 7 da noite, né? Diferente daquele famoso 4 da tarde, mas o jogo é às 7 da noite, somente com torcida do 13. Exatamente por causa disso que aconteceu. Alguém pode perguntar, mas o gerente do Almeidão fez um boletim de ocorrência, dizendo que torcedores do visitante, no caso que era onde estava a torcida do 13, tinham quebrado algumas coisas lá do estádio, a questão de banheiros, esse tipo de coisa. Só que eu não consigo entender como é que se faz um boletim de ocorrência, mas não tem uma fotografia anexada do que foi quebrado, não tem uma identificação e fica uma coisa vaga. Torcedores visitantes. O relatório da polícia identificou quais eram as torcidas, o que fizeram, inclusive danificaram veículos. Dois soldados da Polícia Militar tiveram que ser socorridos para o hospital porque foram atingidos pelos artefatos, as bombas caseiras e tudo mais. Então, né, mais um jogo, torcida única e, infelizmente, Serginho, é o que caminha é para onde caminha o nosso futebol. É que os grandes clássicos do futebol brasileiro, São Paulo já é uma realidade, seja com torcida única, igual como a gente já viu. É triste, mas também eu digo a você, o grande problema disso é porque os clubes não combatem
a criminalidade que hoje existe infiltrada no nosso futebol. No dia que o time decretar guerra às organizadas, você vai ver que isso vai diminuir. Beleza, Ranieri, obrigado mais uma vez aqui pela participação no Correio Esporte. Obrigado a você, Serginho. Bom descanso para você.